A Cláudia comprou um carro automático numa agência de veículos. Começou a apresentar alguns problemas elétricos durante a garantia. Da última vez, o carro simplesmente não funcionava de jeito nenhum, parado no meio da rua. Já era tarde da noite quando ela ligou para o Antônio, dono da loja. Ele foi ríspido no telefone, dizendo que naquele momento não poderia fazer nada. A Ana Cláudia pagou R$31 mil no carro e o Antônio ofereceu a ela um outro carro de no máximo R$27 mil. Sabe o que aconteceu? Celso Russomano foi até a agência em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e você vai ver o que aconteceu na sequência. E nós temos novidade desse caso, vamos ver. O nosso tema hoje é a compra de um veículo financiado. Quais são os seus direitos, inclusive em relação à garantia? Pois é, você sabia que quando você compra um carro financiado, você paga uma série de despesas que não ficam claras e transparentes para o consumidor? Pois é, você sabia que você paga uma taxa de retorno para o dono da agência de automóveis, que pode variar entre 0 e até 3, é o R0 ou a R3. O que é isso, Celso? Taxa de retorno. É um valor que o dono da agência recebe de retorno do banco sem que você saiba que isso está sendo negociado. É claro que quanto maior a taxa de retorno, maior fica o seu financiamento. Mas como se não bastasse isso, tem mais. O banco cobra uma série de outras coisas, tais como abertura de crédito, o que já foi muito discutido e proibido, eles vão mudando o nome, né? Outras taxas, inclusive às vezes seguro, sem você saber que você fez um seguro. Pior é que, além de nada disso ser transparente, porque geralmente o consumidor não recebe a cópia do contrato e ele tem que solicitar para saber exatamente o que foi que o vendedor fez, o que foi que o vendedor armou no contrato. O que o consumidor sabe é que ele assinou um contrato. Eu estou aqui com a Ana e com a Cleide, a irmã dela. Ela está vivendo um problema por causa da compra de um carro. Foi o primeiro carro seu? Sim, Celso. Primeiro carro. Claro, uma mulher comprando o primeiro carro, não tem muita experiência. Foi uma agência de automóveis. Você tem aí o contrato? Foi uma agência de automóveis aqui em São Bernardo do Campo, chamada Z8 Veículos. Recebeu esse contrato aqui, dos quais ela financiou R$25 mil. Agora, deixa eu mostrar para vocês o que foi que cobraram dela. Olha só, pra vocês terem uma ideia de quantas coisas são cobradas. Valor do crédito, R$25 mil. Registro do contrato, R$141. Seguro, que ela nem sabia, ficou sabendo agora quando nós levantamos o contrato, R$1.450. IOF, 825. O que tinha sido financiado em R$25 mil, agora já está em R$28.477,38. Você tomou um susto, né? Tomei, Celso, porque... Eu não esperava, com toda a dificuldade do mundo, para você juntar R$6 mil para dar de entrada no veículo, você estava tomando nas costas, né? Como diz popularmente as pessoas, R$3.700. Que faz bastante diferença para mim. Bom, mas esse não é o maior problema. O maior problema é o seguinte: o carro vendido tem um vício, né? Tem um defeito, tem um problema. E esse problema continua dando constantemente. Ela comprou o carro, tá aqui ó, no dia 21 de março de 2020. Ok? Logo em seguida veio a onda toda da pandemia. O carro deu problema, já parou com ela quantas vezes, você lembra? Umas 3 para 4 vezes, Celso. 3 para 4 vezes. Isso, e tá parado desde o dia 30 agora. Vou ligar o carro aqui para você ver, ó. Tem gasolina. Desliguei o gás agora, porque eu liguei pro meu marido, ele mandou desligar o gás para ver se eu consigo ligar ele no álcool. E ele liga tudo direitinho. Vou pôr ele na primeira, ele não funciona de jeito nenhum, ó. Ele não sai do lugar. Pois é.
Numa dessas paradas, à noite, ela é técnica em enfermagem, né? Estava saindo do trabalho, falando com o proprietário da agência de automóveis, que respondeu com esse áudio que vocês vão ver. Eu não posso fazer nada, são 10 horas da noite, eu não tenho nem como vir aí que eu tô sem carro. Não tem um cara no posto aí, você não falou que é o cara do posto? Se ele tem uma chavinha 13 e soltar a bateria, você coloca de volta, você vai embora. Antônio tá no câmbio, entendeu? Tá no câmbio de marcha, não tá na bateria, ele liga tudo, ele liga perfeitamente, só que o automático dele que não tá, ele só não sai, entendeu? Só pede pra esse imbecil, se ele tem uma chavinha 10 ou 13 para soltar a bateria do lado negativo, soltar, você espera 1 minuto, coloca de novo, provavelmente o carro vai funcionar. Só isso, só fala pra ele fazer isso, mais nada. Se o carro funcionar, beleza, se não funcionar tem que chamar o guincho, ou deixa aí, segunda-feira eu vou buscar. Esse imbecil aí é meu primo, entendeu? Ele é mecânico dos bons, e ele tá na Bahia, entendeu? Meu marido tá passando o que tá acontecendo, que eu tô passando tudo pra ele, ele tá passando. Então fala pra ele, pegar uma chave e vir soltar a bateria pra você. Fala pra essa mula se ela pode soltar a bateria pra você e ver se o carro funciona. Faz o carro funcionar, que depois eu tento arrumar isso aí. Eu não posso fazer nada agora, Ana. Se não der, chama o guincho. Só pede pra soltar a bateria, espera 1 minuto e coloca de novo. Se não funcionar, tem que chamar o guincho. E fala pra essa mula aí, se ele fosse mecânico, ele não tava no posto de gasolina uma hora dessa. Como vocês podem notar, sem um pingo de sensibilidade, considerando uma mulher na rua, né? E ele falou pra mim, Celso, que eu poderia ficar tranquila, que ele tinha costume de lidar com mulheres, de estar vendendo um carro pra mulher. E naquele dia, nossa, eu fiquei muito desesperada, porque no outro dia eu tinha que acordar cedo para trabalhar e o carro ficou na rua. Então, ela acreditou. Qual é o nome do dono da agência? O gerente é Antônio. Antônio. Isso. Foi o Antônio que fez a negociação. Isso, foi. Então, ela acreditou no Antônio, porque o Antônio disse, olha, eu lido com mulheres, eu dou todo o carinho para elas, atenção, eu não engano as mulheres. Ela comprando o primeiro carro. Primeiro, comprou um carro que era de uma locadora. Problema. Um carro com mais de 100 mil quilômetros, olha, comércio de veículos, participações e locadora Eireli. Então, um carro de uma locadora. Um carro com mais de 100 mil quilômetros, ou seja, um carro que já rodou bastante. Ela não conhecia, não sabia dessas coisas, fez um financiamento em 48 parcelas, de 25 mil reais, foi para 42 mil reais. Tá aqui, ó, o carnê. 48 parcelas de um carro que ela não consegue... Só vive quebrado, Celso, parado na garagem. Ela não consegue usufruir. Verdade, fiquei muito frustrada, entendeu? Imagine aí um sonho meu ir por água abaixo, entendeu? E eu preciso dele, porque eu trabalho, ainda mais nessa pandemia, para mim tá pegando ônibus e eu lido com pessoas idosas, com pessoas entendeu? idosas, né? Dando cuidados às pessoas idosas, ela não pode faltar no trabalho, porque são plantões noturnos. É complicado para uma técnica em enfermagem ficar sem o carro para o trabalho. O problema é que entre essas idas e vindas para a agência do automóvel e para a casa dela, o carro tem um problema de câmbio e quando ela engata, o câmbio, como é eletrônico, não engata e o carro não sai do lugar. O problema já aconteceu durante a garantia, agora está findando a garantia, mas nós temos duas coisas importantes para você conhecer seus direitos, você que está nos acompanhando. Primeiro, se a agência de automóveis fechou durante a pandemia e não te deu assistência, para de contar o prazo da garantia. E volta a contar de novo a partir da abertura da loja, ou seja, da agência de automóveis, estacionamento, concessionária, serviço autorizado, não importa o nome, né? Da reabertura depois do fim da pandemia. Primeiro. Segundo, a garantia que foi dada para ela de 90 dias, que é o que a lei determina através do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, ela se renova automaticamente cada vez que der problema. Qual foi a última data que o carro parou de novo? Dia 15 de maio. 15 de maio. Então, a partir do dia 15 de maio, parou de contar o tempo de decadência, ou seja, do término da garantia, e ficou congelado até que ele resolva o problema. Ela já discutiu bastante com o dono da agência,
no sentido de trocar o carro. Verdade. Só que você não conseguiu um acordo, porque ele quer que você dê mais dinheiro Isso, ainda. ele quer que eu dê mais dinheiro a ele ou então faça um outro financiamento. Você pagou nesse carro 25 mais 6, 31 mil reais. 31 mil reais. 31 mil reais. Bom, 31 mil reais você pagou no carro. Quanto ele quer te pagar agora? 27 mil. Ele quer que eu escolha um carro de 27 mil ou então maior valor e eu pagar a diferença. E você não tem. Não tenho. Não tem mais de onde tirar. Não tenho, Celso. Vamos até lá, porque a garantia é sim. obrigatória e o não cumprimento da garantia caracteriza crime contra o Código de Defesa do Consumidor. A pena é detenção de 3 meses a 1 ano. Vamos lá. Obrigada, Celso. Nós estamos chegando na Avenida Brigadeiro Faria Lima, aqui em São Bernardo do Campo. E logo ali na frente fica a Z8, que é a agência onde ela comprou o carro. Ocorre que de uns dias para cá, o gerente da agência, o Antônio, disse que não tem mais garantia. Falou. Só que ele se esquece que, como o problema aconteceu durante a garantia, renovou-se em relação ao problema. Então tem garantia sim. Dá licença. Gentileza. Ah, já fugiu lá. O pessoal vê câmera. Já corre. Ó. Ai, meu gerente. Cadê ele? Ali, ó. Aí. Sim. Antônio, por gentileza. Vem, Antônio. Tudo bem? Vai. Vem. Vem? Antônio, você conhece a Ana, né? Conheço. A Cleide, a irmã dela. Conheço. Ela tá reclamando pra gente da garantia do veículo dela. Certo, eu falei pra ela me trazer o carro aqui. Que eu preciso fazer o laudo do carro dela e ver o que tá acontecendo com o carro. Então, você sabe que o problema já é recorrente, é uma Sei. questão de câmbio, o câmbio é eletrônico do carro dela. Sei tudo disso. E Eu aí falei pra ela- ela que qualquer ela vai passo sair que eu com- tenho que fazer, primeira coisa tem que passar o carro pro nome dela pra fazer uma substituição de garantia. Não, você substituição de garantia para trocar o carro? Você quer trocar o carro pra Exatamente, ela? quero trocar. O primeiro passo. E ele falou pra mim, eu liguei no banco, o banco falou que a loja não tinha interesse nenhum de fazer substituição de garantia. Liguei Deixa pra eu ele dia explicar pro pessoal 30. que tá nos assistindo o seguinte, o carro não tá no nome dela. Por sinal, esse carro foi de locadora, o carro tem mais de 100 mil quilômetros, é um carro já Não, bem... não foi de locadora não. Não, tá no documento do carro, vou te mostrar. Foi de uma empresa do rapaz que trabalhava lá. Ah, é? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Comércio, veículos, S44 é o nome da minha participações, loja. e locadora, É o nome da minha loja. Ah, é? E, mas então, mas a loja também faz locação? Faz locação também. Não estou sabendo. Bom, Eu preciso que o carro venha até aqui, que é o primeiro passo para eu poder passar o carro para o nome dela, para sim dar entrada no processo de substituição de garantia. tá. Substituição de garantia é o seguinte, como o carro não está no nome dela ainda, precisa transferir. Isso não foi Naturalmente não transferido foi também transferido por causa do Detran, da pandemia e tudo mais. pandemia, etc e tal. Então, o carro tem que transferir para o nome dela e aí ela vai poder substituir esse veículo por outro veículo. Mas aí você tem outro veículo para ela? Tenho. O processo de substituição de garantia tem que ser feito com veículo de um ano maior, num valor maior. Tá. Fora isso eu não consigo fazer. Deixa eu colocar uma coisa. Me dá aqui o celular. Eu tive vendo o contrato dela e eu vi que o contrato dela, você financiou 25 mil líquido, colocaram um seguro aqui de R$ 1.450, tá É sabendo seguro disso? prestamista do banco. Isso aí é do banco, não é meu. É. Isso aí é o processo do banco. Porque, na verdade, os 25 que ela financiou virou 28.477. Isso é com o banco, não é comigo. Isso é com a financeira. Esse é um seguro do quê? Você sabe? Seguro prestamista. Está tudo Para- descrito aí. Isso você tem que dar uma ligada no banco pan-americano que foi feito com o contrato com ela. É, porque no final das contas ficou cara a brincadeira, né? Mas aí 42 mil reais. Aí é com o banco, não é comigo. E aquilo tá sempre precisando do carro com defeito, eu sempre ligo, aviso. Às Uma vez vezes, eu virei as costas pra no ela. dia que eu liguei pra você e falei que o carro não estava desenvolvendo nem resposta, você me deu, eu tenho todas as suas mensagens. E outra, quando eu te liguei dia 30 falando que o carro tinha quebrado, você falou pra mim que a garantia do carro tinha acabado. São 3 meses de garantia. Então, deixa eu te explicar isso para você saber, tá? A garantia se renova automaticamente quando você evidenciar um defeito, né, um vício, durante a garantia. Então, durante a garantia, em maio, o carro quebrou no dia 15, né,
E o mesmo problema que teve antes está tendo agora. Então, a partir de maio, aquele problema, ou seja, o problema do câmbio, que reincidiu agora, voltou a ter 90 dias de garantia. Não em relação ao veículo como um todo, mas aquele problema que efetivamente o carro teve. Ou ele está te oferecendo a troca do carro, mas em que condições? Porque ela não tem mais dinheiro, ela está numa situação muito difícil. Exatamente. O primeiro passo, eu preciso transferir o carro dela para jogar isso no banco. E para falar com a gerência da loja, tá todo mundo sabendo já disso daí. Vou fazer o seguinte, doutor, vamos mostrar que a loja é uma loja correta. Mas vou é uma fazer, loja correta. diz o ditado, desse limão a limonada, para eu dar parabéns para vocês. Tá Sem certo? problema. Você transfere o carro com o teu nome, correto? Posso fazer isso, né? Pode fazer isso. Faz a transferência, a gente acompanha. Você pode chamei mandar ela buscar o carro? terça-feira. Porque o carro está na casa da Já Cleide. sei onde que ela mora. Eu já fui lá umas 3 vezes já. Pega o carro, Inclusive, traz eu pra fui cá, lá. inclusive para ver o que está acontecendo Certo. com o carro. Você busca o carro, ela transfere o carro pro nome dela. Certo. E a gente acompanha aí esse processo todo para depois mostrar ela saindo com o carro aqui e mostrando a idoneidade da empresa. Tranquilo. Vocês bem? querem tomar um café? Não, agradeço, obrigado. Tudo Tá bem. bom? Pode. Oi. Mesmo porque assim, ela tinha comentado comigo que não ia dar para fazer a Substituição. a substituição por conta desse financiamento que ela já tem, entendeu? Então, mas é que a hora que transferir pro nome dela, ela transfere esse para outro carro. Tá, mas aí ela vai ter que pagar, por exemplo, se for um pouco a diferença. Tá. Tá, mas não Então, vai ser aquele valor. veja bem, a irmã dela tá ajudando ela só consegue chegar em 3 mil reais, mas não consegue, não é isso? Eu entendo. Aí a gente tem vários mecanismos aqui que podem ajudar. O que eu não quero é esse deixa, não deixa, faz, não faz. Eu não tô aqui para isso. Tô aqui para vender carro. Tá bom. Só isso. Nós vamos acompanhar. Certo, tá bom assim? Celso, eu te agradeço. Tá, Cleide? A gente acompanha para que tudo dê certo e a gente mostre que a agência cumpriu a parte dela, tá bom? Certo. Porque desde dia 30, tô sem carro, mandei mensagem e a partir do dia que ele falou para mim vir fazer a transferência, eu falei para ele que o carro estava lá, ele não me falou mais nada, igual você viu nas mensagens. Nós vamos conversar com a financeira, o Pan-Americano, o Banco Pan, para entender todas essas taxas que foram cobradas, né, dela, que é uma questão do banco, não tem nada a ver com a agência. Mas é importante para você que está nos acompanhando saber que quando você vai comprar um carro, muitas coisas são colocadas no financiamento, inclusive uma taxa de retorno, que eu não estou nem discutindo contigo, porque eu não sei nem se teve ou não teve taxa de retorno, né? É uma taxa de retorno que é o retorno que a financeira dá para a agência de automóveis por ter escolhido aquela financeira para fazer o financiamento. Essas coisas todas têm que ser um pouco mais transparentes para o consumidor, para que o consumidor, né, saiba o quanto está pagando exatamente em relação a alguma coisa. Então a gente volta depois para mostrar o que aconteceu. Obrigado, doutor. Obrigado a vocês. Querem tomar café, não? Obrigado, viu? Então, tá bom. Tá bom? Boa tarde para você. Estando bom provisoriamente para ambas as partes, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Celso. Bruno. Essa história de financiamento a gente precisa explicar para os nossos telespectadores. Vamos falar daquela tabela? Pois Vamos. é. Deixa eu ver a tabela aqui, Vamos fazendo pôr favor. uma tabela aqui, olha. Tá, valor líquido do crédito, que é o financiamento que a pessoa faz. 25 mil de financiamento. A pessoa pensa, espera isso, 25 mil, beleza, tá. Mas não é só 25 mil. Não são só os 25. Esse é o problema. Para você que vai comprar um carro, isso é importantíssimo. Porque se você tiver conhecimento do que está acontecendo por baixo do pano, você vai poder se defender. Então, o valor é 25? É 25. O que é isso aqui? Tarifa de cadastro. R$ 652 de tarifa de cadastro. Bom, isso já foi proibido. Taxa de abertura de crédito. Eles só mudaram o nome. Como a taxa de abertura de crédito foi proibida, então agora é uma tarifa de cadastro. Sabe para que isso? Para levantar se o seu nome está limpo ou não. Mas espera aí. Pelo que me consta, se você comprar um pacote, né, das instituições de proteção ao crédito, SPC, Serasa, Boa Vista, qualquer uma delas, você vai pagar no máximo 15, 16 reais. Por consulta. Por consulta. Tá, e aqui tá, olha, vamos lá. 652. Agora, é 652? Não é. É mais. Porque isso está dentro do financiamento. Ah, a gente vai explicar isso na sequência. É. Tarifa de avaliação, Pois 408. Peraí. É pro cara Vocês já avaliar o seu carro? viram aparecer Olha, algum avaliador numa agência de automóveis para avaliar algum carro? Não.
Não. Sabe por quê? Quem faz o financiamento é o próprio funcionário ou o dono da loja, né? Que tem autorização do banco para fazer isso. Quem que tá ganhando essa tarifa de avaliação? Lojista? É o lojista? A gente precisa saber, não é o lojista, não é o gerente, não é o banco. Mas isso também não é 408, tá em cima do financiamento, tá dentro do financiamento. Registro de contrato 141,91. Pois é. Para quem é pago isso? Se o contrato não é registrado no cartório de títulos e documento como deveria ser, para que você, se perder a sua cópia ou se não receber, que é comum, o consumidor não receber a cópia do contrato, sempre não posso dizer que todas, mas a maioria das financeiras e dos bancos não entregam, né? Então deveria estar registrado no cartório de títulos e documentos para que você pudesse ter acesso a hora que você quisesse. Esse contrato deveria estar preenchido para poder ser registrado. Não, mas eles não preenchem o contrato, deixam um monte de coisa em branco, porque se você ficar inadimplente, sabe o que acontece? Eles preenchem no valor que eles querem e cobram o que eles querem. Não o principal, que seria os 25 mil reais. Então precisa preencher o contrato, é uma dica que eu dou para você. Não compre carro sem preencher o contrato, pega a sua cópia, porque na hora que você ficar inadimplente, o valor cresce e você não sabe de onde veio. Agora, seguro. 1.450. Seguro prestamista, sabe o que é isso? É obrigatório, Celso? Não. Seguro prestamista seria se você, por acaso, morresse, ficasse inválido ou ficasse desempregado, aí você teria o seguro para garantir o pagamento das prestações. Pergunta, as pessoas sabem que existe esse seguro? Não. As pessoas acionam esse seguro? Não. As seguradoras pagam esse seguro? Também não. Então tá aqui, ó, mais 1.450. Mas não é 1.450. Você vai explicar por que não é 1.450 na sequência. A IOF é imposto, tem que pagar. Não tem. E agora aqui, valor do crédito, total 28.447. Então, o que era 25? Ou seja, R$ 3.417,38. Agora quero que você explique por que não é. Por que não é o valor de 652, por que não é 408? Seria se você pagasse à vista. Exatamente. Só que isso entra no financiamento. Isso no financiamento, os 3.477 dobra no financiamento de 36 ou 48 vezes. Pois é, esse financiamento aí vai para os 42 mil em média, né? E ficou mais caro porque colocaram um monte de coisa. Aí, quando nós reclamamos, o banco correu e devolveu 1.300 e quanto que eles devolveram? 1.300 reais, porque disseram que ela já tinha usado alguns meses do seguro prestamista. Mas devolveram porque eles sabem que não pode. Tá vendo? Isso é chamado venda condicionada. Me dá o código, por favor. A venda condicionada é proibida, é prática abusiva, é isso tudo que eles estão colocando aqui, é venda chamada popularmente de venda casada. A lei proíbe que as financeiras e os bancos façam esse tipo de coisa. Então é importante que você saiba para você conhecer seus direitos. Então o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor diz exatamente o seguinte, vou mostrar para vocês, olha só. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. E aí vem aqui embaixo, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como sem justa causa limites quantitativos. Então o que nós temos aqui? Aqui nós temos uma prestação de serviço, né? De financiamento de 25 mil reais. E aí nós temos uma venda casada com a tarifa de cadastro, com a tarifa de avaliação, com o registro do contrato, que deveria ser pago. Se eu estou querendo dar financiamento para alguém, eu sou responsável por levantar o nome da pessoa, se está limpo ou se não está. Por que eu tenho que obrigar o consumidor a pagar para eu, fornecedor, saber se você está com o nome limpo ou não? Não. Se eu estou interessado em te emprestar dinheiro, eu estou interessado em saber se você está com o nome limpo. Então, eu que tenho que pagar essa conta. Não é o consumidor, mas eles jogam para a conta do consumidor. Moral da história, isso aqui é tudo venda casada ou condicionado. Se você reclamar no PROCON, as empresas serão multadas. Todas elas serão multadas. E a gente está mostrando isso aqui para você saber quais são os seus direitos. Esse seguro aí, o prestamista, foi devolvido.
mas porque reclamou. Quem sabe no contrato teu, pede o contrato, vê o que estão te cobrando para você poder se defender junto à sua financeira.